Questão número 2. Joãozinho fez todas as divisões possíveis com dois números diferentes, pertencentes ao conjunto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por exemplo, com os números 2 e 5, ele fez as seguintes divisões. 2 por 5 obteve como resultado 0,4 e 5 por 2 obteve como resultado 2,5. Item A. Em quantas divisões Joãozinho obteve como resultado um número inteiro? Bom, então o que a gente quer? A gente quer que o resultado dessa divisão dê um número inteiro. Bom, para o resultado da divisão dar um número inteiro, é porque o numerador vai ter que ser um múltiplo do denominador, não é isso? Então vamos ver as possibilidades. Bom, primeiro, 1 não vai ser com ninguém, porque tem um detalhe aí também, os dois números têm que ser diferentes. 1 só poderia ser com 1, né? Mas enfim, como os números têm que ser diferentes, então o 1 não vai ser com ninguém. Se o numerador for 2, só pode ser 2 com 1, né? 2 sobre 1 que vai dar 2. Então, eu vou fazendo na ordem, para cada um desses números considerados como numerador, eu vou ver quantas possibilidades eu tenho de divisões para que o resultado seja inteiro. Pois bem, então com 1 a gente viu que não tem ninguém. Com o 2, só pode ser 2 com 1, porque 2 sobre 1 vai dar 2. Então, ó, eu tenho 2 sobre 1, só a única possibilidade com 2. Então, uma possibilidade. Se for 3, pode ser 3 com 1 apenas. Então, uma possibilidade. Se for 4, pode ser 4 com 1 ou 4 com 2. Então, tem duas possibilidades. Se for o 5, só pode ser 5 com 1. Uma possibilidade. Se for o 6, aí atenção aqui. O 6 pode ser com 1, quer dizer, na verdade, todos os números podem ser com 1, né? Claro. Então, o 6 pode ser com 1, com 2 ou com 3, né? Então, para o 6, a gente tem três possibilidades. 6 com 1, 6 com 2 e 6 com 3. Três possibilidades. O 7 só pode ser com 1. Então, uma possibilidade. Depois, o 8 pode ser com 1, pode ser com 2 ou pode ser com 4. Então, a gente tem três possibilidades. 8 com 1, 8 com 2, 8 com 4, 3. E, finalmente, o 9 pode ser 9 com 1 ou 9 com 3. Então, duas possibilidades. Aí, vamos ver quem vai ser o total. O total aqui, ó. Aqui tem 2, com 2, 4, 5 e 4, 9. 9 com 5, 14. Então, resposta da letra A, 14. Item B. Em quantas divisões Joãozinho obteve como resultado um número maior do que 0,5? Bom, olha só, essa questão tem várias formas da gente fazer. Eu vou fazer de um jeito que eu gosto bastante, que é uma estratégia que a gente chama de total menos a condição contrária. Como assim total menos a condição contrária? Pensa aqui, às vezes é mais fácil, ao invés de eu calcular direto o que o problema está me pedindo, eu calcular aquilo que o problema não quer saber, porque vai ser uma quantidade menor de casos. Se do total de possibilidades eu tiro aquilo que eu não quero, sobra aquilo que eu quero. Como assim? Não entendi direito. Vamos ver aqui nesse problema. Aqui a gente quer saber em quantas divisões do tipo P sobre Q o resultado será um número maior do que 0,5. Bom, maior do que 0,5, eu penso que é mais fácil encontrar os resultados nos quais o número é igual a 0,5. Se eu encontrar o total de divisões possíveis e desse total eu tirar os números que são iguais a 0,5 e os números que são menores que 0,5, sobrarão os números que são maiores que 0,5. Né? Porque, pensa lá, tem o 0,5. Ou o resultado é maior que ele, ou é igual a ele, ou é menor que ele. Se é mais fácil eu calcular os que são iguais a ele e os que são menores que ele, no entanto, o que eu quero são os que são maiores que ele, é só do total tirar o que eu não quero, que no caso são os iguais e os menores a ele, certo? Então, vamos lá. Vou começar calculando as divisões iguais a 0,5, ou seja, quando meu número x é igual a 0,5. Para que a divisão seja igual a 0,5, ou seja, para que seja igual a meio, é preciso que o numerador seja a metade do denominador, não é isso? Então, são poucos casos, aí fáceis da gente ver. Por quê? Bom, o 1 não vai poder ser... O 1 só vai poder ser com 2, né? Eu já ia falar que ele não vai poder ser com ninguém, mas ele pode ser com 2, né? 1 meio.
Então, para o 1 tem uma possibilidade, que é 1/2. A outra possibilidade, 2/4. A outra possibilidade, 3/6. Depois, 4/8. Depois, o 5 já não tem ninguém, porque teria que ser 5/10. O 6 já não tem ninguém. Quer dizer, a partir do 4, né, do 5 em diante, já não tem ninguém para dar meio. Logo, a quantidade de divisões iguais a meio são 4. Então, tem 4 possibilidades iguais a meio. E a partir dessas, é mais fácil eu pensar naquelas nas quais o número é menor do que 0,5. Porque observa o seguinte, se agora eu quero que o x seja menor que meio, pensa aqui, se 1 dividido por 2 dá 0,5, com o numerador 1 para ser menor que meio, o denominador vai ter que ser maior do que 2, não é isso? Por exemplo, se o denominador for 3, 1 por 3 vai dar 0,66666, vai dar 0,333 a dízima, não é isso? Ou seja, vai ser menor do que 0,5. Se o denominador do 1 for 4, 1 por 4 vai dar 0,25, que é menor que 0,5. Portanto, se o denominador for maior do que 2, o número vai ser menor do que meio. Então, vamos começar lá. Com 1 como numerador. Com 1 como numerador, eu tenho 3, 6, 7 possibilidades. Mas, com o 2 como numerador, o denominador tem que ser maior do que 4. Se o denominador tem que ser maior que 4, eu tenho 5 possibilidades. Mas, com o 3 como numerador, o denominador tem que ser maior que 6. Então, maior que 6, eu tenho 3 possibilidades. Mas, o 4 como numerador, o denominador tem que ser maior que 8. Portanto, só tem uma possibilidade. Aqui a gente parou no 4. O 5 não vai ter, porque o 5 teria que ter um denominador maior do que 10, que é o dobro dele. E a gente não tem. Então, de fato, a gente tem apenas, aqui vai dar 4 e 5, 9, com 7, 16. Sinal de que a gente tem um total de 4 com 16, 20. Quem são esses 20? São os números cuja divisão, quer dizer, cujo resultado é menor que meio ou igual a meio. Mas não é isso que a gente quer. A gente quer os maiores. Então, agora eu vou encontrar o total de divisões possíveis e tirar esses que eu não quero, para sobrarem aqueles que a gente quer. Total de divisões. Vamos pensar aqui. Eu quero divisões do tipo P sobre Q. Quantas possibilidades eu tenho para o primeiro número? Para o primeiro número eu tenho 9 possibilidades. Então, para o primeiro eu tenho 9 possibilidades. Para cada uma das possibilidades do primeiro, eu tenho quantas para o segundo? A princípio, a gente poderia pensar em 9 também. No entanto, os números têm que ser diferentes. Então, para o segundo, a gente não tem mais 9 possibilidades. A gente vai ter só 8 possibilidades. Então, 9 vezes 8, 72. Isso é o total de divisões. Dessas 72 divisões, a gente tem 20 nas quais o número é menor que meio ou igual a meio. No entanto, a gente quer os maiores que meio. Então, é só diminuir. 72 menos 20, a gente tem 52 números maiores do que meio. Certo? Item C. Quantos resultados diferentes foram obtidos por Joãozinho? Então, olha só, a gente quer saber os resultados diferentes. Vamos pensar o contrário? Vamos pensar quando é que a gente obtém resultados iguais. Por exemplo, se eu pegar aqui, olha, essa fração, 1/2, né? Se eu pegar 1 com 2, 1/2. Se eu pegar 2 com 4, também vai dar 1/2. Se eu pegar o 3 com 6, também vai dar 1/2. Se eu pegar o 4 com 8, também vai dar 1/2. Inclusive, esses valores a gente já até calculou lá no item B, né? Para saber quantas divisões eram iguais a 1/2. E observa o seguinte, por que esses resultados foram iguais? Porque é possível a gente simplificar a segunda fração, dividindo o numerador e denominador por 2, obtendo 1/2. O mesmo ocorre na terceira, dividindo o numerador e denominador por 3, a gente obtém 1/2. Dividindo o numerador e denominador por 4, a gente obtém 1/2. Ou seja, a gente encontra resultados iguais quando é possível simplificar a fração. Porque aí, simplificando, a gente vai encontrar outros resultados que a gente já obteve. Olha só outro exemplo. 2/3.
Se eu pegar 4/6, vai dar para simplificar por 2, vai ficar 2/3 também. Ah, então peraí. Então eu tenho resultados iguais quando é possível simplificar a fração e obter a outra. Então, para eu ter resultados diferentes, eu quero que não seja possível simplificar a fração. Mas espera, para não ser possível simplificar a fração, é necessário que numerador e denominador não tenham nenhum divisor em comum, exceto um, obviamente, que é divisor de todo mundo, não é isso? E como é que são chamados números que não possuem divisor comum além do 1? São números primos entre si, certo? Então, o que a gente quer é que na fração P sobre Q, P e Q sejam primos entre si. Ou seja, que eles não tenham nenhum divisor comum além do 1, claro, certo? Bom, então vamos lá, vamos vendo as possibilidades. Ó, eu vou fazer, conforme eu fiz até no item A e no item B, eu vou fazer do 1 em diante, quer dizer, eu vou comparar cada número com os que estão depois dele. Depois a gente vai ver que vai ser necessário fazer uma outra coisa, mas aí eu digo no momento apropriado, certo? Então vamos lá. Bom, o 1 pode ser com o 2, com o 3, com o 4, com o 5, com o 6, com o 7, com o 8 ou com o 9, né? Porque 1/2, 1/3, 1/4, enfim. Então, para o 1, que é o primeiro, eu tenho 3, 6, 8 possibilidades. Vamos colocar aqui. Para o 1, no numerador, a gente tem 8 possibilidades. Isso aqui é para P igual a 1, tá? Quer dizer, não vou... tudo bem, deixa assim. Para P igual a 1, eu tenho 8 possibilidades. Para P igual a 2, o 2 pode ser com o 3, mas não pode ser com o 4, por exemplo, porque eles não são primos entre si, né? Eles têm um divisor em comum, além do 1, que é o 2. Então, para o 2, pode ser com o 3, com o 5, não, pode ser com o 6, com o 7 e com o 9, ou seja, 1, 2, 3, 4. Então, para o 2, eu tenho 4 possibilidades. Olha, esse 4 ficou ruim. Eu tenho 4 possibilidades. Para P igual a 3, eu tenho, só estou comparando com os que estão depois dele. Para P igual a 3, pode ser com o 4, com o 5, o 6 não, com o 7 ou com o 8. Então, tem 4 possibilidades. Para P igual a 4. Para P igual a 4, pode ser com 5, com 6 não, porque eles têm o 2 em comum. Então, 5, 7, 8 não. Então, 5, 7, 9. 3 possibilidades. Para P igual a 5, pode ser 5 com 6, com 7, com 8 ou com 9. Então, 4 possibilidades. Para P igual a 6, pode ser com 7 ou com... Ah, não, só com 7, né? Porque com 8 tem o 2 e com 9 tem o 3. Então, o 6 só tem uma possibilidade, que é ser com 7. Para P igual a 7, o 7 pode ser com 8 ou com 9. Para P igual a 8, tem uma possibilidade, que é ser com 9. Para P igual a 9, não tem ninguém depois dele. Vou ver o total de possibilidades que eu tenho até aqui. Eu tenho 8, com 8, 16, com 4, 20 e 3, 24, com 3, 27. Só que você pode estar se perguntando o seguinte, mas espera aí ela só testou, por exemplo, o 3 com os que estão depois dele, mas ela não fez, por exemplo, o 3 com o 2. Então, o que eu tenho que fazer? Se eu peguei esses valores, considerando eles apenas como numerador, né? Esses valores foram valores para P, que é o numerador, eu vou pegar esse total de possibilidades, que é 27, e multiplicar por 2. Por que multiplicar por 2? Quer pegar cada fração dessa e inverter, porque o inverso dela também tem que ser considerado, né? Por exemplo, quando eu fiz aqui, ó, para o 2 eu tenho 4 possibilidades, foi pensando assim, o 2 pode ser com 3, o 2 pode ser com 5, o 2 pode ser com 7 ou o 2 pode ser com 9. No entanto, se vale 2/3, também vale 3/2. Se é considerado 2/5, também é considerado 5/2, e assim por diante. Por isso, a gente vai pegar o 27 e multiplicar por 2, que é inverter cada uma das frações, encontrando dessa forma o nosso resultado, que é 54 possibilidades.